do menino estar pensando em 2 códigos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele tem que dividir uma atenção que tá ele tem que contar 10 palmas. Até aí. Então, a gente pensa, né, na matemática como esse procedimento, mas quando a gente pensa em música, tá junto, porque exige os 2 lados do cérebro. E aí uma coisa que nós falamos também é sobre essa questão do dedo, né? O quanto é importante para a criança tá pensando nesse dedo como instrumento de manipulação e instrumento de referência. Então, quando eu mostro para ele, quando eu conto com os dedinhos, quando eu faço criança contar, ele está acionando áreas cerebrais que é tanto de manipulação, que é o que está indicando o número, quanto de quantidade. Por isso que até os 5 que a gente pensa de um hemisfério do cérebro, é tão importante a gente fazer isso a partir da contagem do dedo. É essencial, né? Então, situações onde a criança é solicitada a mostrar seus dedos, quantos anos tem, contar objeto, relação termo a termo, correspondência entre quantidade, faz com que as habilidades matemáticas se consolidem e vão permitindo, deste modo, a noção do senso numérico. O senso numérico, nós já falamos, né? É aquele senso que a gente já nasce com ele, o ser humano já nasce com essa possibilidade da contagem. E aí, numa questão cultural, a gente insere a construção do número, do conceito do número, no nosso caso, o número arábico, que vai envolver 3 tipos de código: o visual, o auditivo e o analógico. O visual vai ser o número que a gente vê, né? O auditivo é o som que a gente escuta, do nome do número. E o analógico é esse que a gente ocorre no parietal, que é a numerosidade, é como a gente manipula essa questão da quantidade, da proporção, da estimativa, do cálculo mental, a partir dessa inserção na lida com o sistema de numeração decimal. Então, a gente pode entender, né, e falar um pouquinho, assim como o Vygotsky fala, que à medida que a gente aprende, a gente se desenvolve, é mais ou menos assim que acontece com a matemática. À medida que ele manipula, à medida que ele pensa matemática, mais estruturas da cognição matemática ele vai ter enquanto potencialidade para fazer o cálculo mental e lidar com a matemática, né? Então, contar nos dedos é um apoio inicial importante que recruta pouco gasto de memória de trabalho. Por quê? Porque contar no dedo não exige que eu memorize, né? Então, assim, contar no dedo a gente pode dizer que é o primeiro passo para o cálculo mental. O primeiro passo... Oi, Thalita, boa noite. Ela apareceu ali. Então, o contar no dedo seria o primeiro passo para acionar essa memória de longo prazo. Porque você não precisa estar pensando, você está vendo. A criança está vendo as duas unidades se mantendo ali, né? Conforme a criança vai ampliando e recrutando novos conceitos de numeracia do lexo mental, esse apoio vai diminuindo, pois o acesso ao lexo mental se dá de maneira mais rápida e eficaz. Então, à medida que ela vai fazendo essa transição entre olhar o dedinho, olha lá, menina, olhar o dedinho e escrever o símbolo, a gente fala que ele está fazendo essa transferência.
Assim como na consciência fonológica, quando ele pensa o som e escreve a letrinha, escreve a sílaba, então ele está na transição para a concretude do sistema de ensino alfabético. E na matemática vai ser a mesma coisa. Quando ele começa a usar o dedinho, começa a fazer, a escrever o símbolo, ele está fazendo essa transição que não é só da parte numérica, mas é também de memória operacional para memória de longo prazo. Memória operacional é aquela memória que a gente usa só na hora, depois esquece. E a memória de longo prazo é essa que fica, a gente chama de memória semântica, são os conceitos que a gente internaliza. Então, quando ele faz esses exercícios, e matemática precisa fazer muito exercício, porque treino é muito código, né? E ele precisa fazer essa transição da contagem dos dedos para a escrita, certo? E aí, os preditores de problemas da matemática, né? Dificuldade de memorizar o nome dos números, dificuldade na contagem, dificuldade na seriação e dificuldade na compreensão do valor posicional. Como que a musicalidade poderia ajudar, né, nessas habilidades? Então, por exemplo, dificuldade em memorizar o nome do número. Cada vez que a gente associa o nome do número a uma melodia, a musicalidade, a gente vai estar estimulando, né, esse nome do número. Então, 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos. Ou 1, 2, feijão com arroz. Aí tem todas as músicas, né? Marcha, marcha. Toda vez que a gente traz esse nome do número para uma memorização melódica, a gente vai estar estimulando e contribuindo com essa questão de memorizar o nome do número. Dificuldade de contagem, associar o pulso ao número é um dos elementos principais, é o que eu estava falando para vocês no começo. Utilizar códigos, principalmente movimento e corpo, com números. Então, todas as brincadeiras que a gente pode estar acionando: palma, palma, pé, pé, palma, palma, pé, 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 palma, palma, pé, pé, palma, palma, pé, pé, pé. Quantas vezes eu bati a primeira vez? Ó, vamos fazer devagar. 2. Pé, pé, 2. Palma, palma. Ó, eu já fiz diferente da primeira vez. Palma, palma. 3 agora. Pé, pé, 2. Como ficou essa sequência? 2, 2, 3, 2. Muito bem. E aí, se eu contar quantas vezes eu fiz, quantas vezes eu marquei o pulso? 2 mais 3, 5 mais 2, 7 mais 2, 9. 9 movimentos. Que tal agora a gente inventar uma sequência de 12 movimentos? Então, toda vez que a gente faz essa estrutura, né, dele associar movimentos do corpo, sons, pulsos com contagem, a gente vai estar estimulando esse menino nessa questão da contagem. A seriação. Como a gente pode trabalhar música para seriar? Seriar é quando a gente pensa em organização de conjuntos, certo? Então, a partir de um critério, eu organizo, né, aquelas unidades a partir de um critério serio, quer dizer, eu coloco no mesmo critério as unidades que eu vou seriar. Então, por exemplo, vamos brincar de instrumento. Então, vai ser 3 vezes o tambor, 3 vezes a flauta,
2 vezes o triângulo, uma vez o cachixi, tá? Agora a gente vai fazer a mesma sequência, mas falando número. Então, na hora de tocar, vai falar o número. Agora a gente vai fazer a mesma sequência, pensando em nome de pessoas da sala, tá? Vai fazer a sequência. Então, quando a gente fala de seriação, a própria música ela já tem uma organização que é seriação, que é estrofe, refrão. Nossa, gente, que sono. Estrofe e refrão, estrofe e refrão. Isso já é uma forma de seriar, né? Quando a gente associa movimento com uma ordem, com um critério, com uma métrica, né? Um padrão, a gente está trabalhando essa seriação. E a música, ela trabalha o tempo todo com padrões. Então, por exemplo, se a gente for pensar no ritmo, 1, 2, a música inteira vai estar nesse padrão, né? Então, 1, 2, marcha, soldado, ó, tem padrão aqui, forte, fraco, forte, fraco. Então, essa seriação, ela é montada na musicalidade por conta dessa padronização, né? E dificuldade de compreensão do valor posicional. É quando a gente trabalha com a música 10 unidades, que viram uma dezena, e assim por diante. Então, na educação infantil, o que é ideal? A gente trabalhar até 10 e fazer com que o menino veja que esse até 10 vira uma, né? Vira uma situação de contagem. Então, é importante com que a gente se organize para que esse bloco, né? Esse bloco de dezena vire uma representação só. Ah, Érica, como que a gente poderia fazer isso, né? De um bloco. Olha só. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Euda. Sejam bem-vindas. Então, Boa assim, noite. como que a gente podia fazer, né? Blocos de 10 unidades virarem uma dezena com a música. Vamos pensar. Desculpe, a minha internet está lenta, só agora consegui acessar. Tem problema não, Luciano. Importante você vir. Importante é você chegar, amiga. Então, gente, por exemplo, se a gente associa, né, 10 pulsos com uma representação, a gente não está trabalhando a questão da compreensão do valor, porque a compreensão do valor posicional no papel é o quê? É o menino saber que o 0 antes do 1, ele representa uma unidade. O 0 depois do 1, ele vai ser 10 unidades. Então, como na educação infantil nós vamos trabalhar com representação, e aí a gente entra com blocos lógicos, regras de Cousinet, todo tipo de material concreto, como que a gente pode fazer isso com a música, com o som, né? O som, ele vai marcar a unidade a partir da audição. Então, é lógico que eu não vou começar com 10, porque embola. Mas eu posso começar com 3, por exemplo. E aí a gente vai trabalhar regra de 3. Olha que legal que é a matemática. Eu posso começar com 2. E aí eu vou trabalhar o conceito de pares. Então, por exemplo, se eu falo, ó, cada 2 palmas que a tia Érica bater, o amigo vai falar ploque. Então, vamos lá, hein, ó. Fala, gente, ploque. Bloque. Isso, me ajuda aí, Elda, por favor. Então, ó, cada 2 palmas, hein? Fala.
Vocês não estão entendendo a brincadeira, não, gente? Você pode explicar a questão do zero? Sim, olha só. A gente está no slide. Vocês estão vendo o slide aí? Alô? Sim, estamos sim, Érica, que eu cheguei agora e eu acabei né, no Não, meio do não tem caminho. problema não, Flor. Eu só quero te mostrar da onde a gente está falando. O slide, ele está falando essa tela está falando dos preditores de problemas de matemática. Quais são os problemas que na educação infantil a gente pode evitar, né, para não ter na hora da formação do conceito numérico? A gente falou do primeiro, segundo, terceiro e agora o quarto. Nós estamos falando na dificuldade de compreensão do valor posicional. O que é essa dificuldade de compreensão? É quando o menino não sabe que o 0, 1 representa uma unidade. Se eu tenho o 0 e o 1, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui é importante a gente entender. Aqui, Luciano. Se eu tenho 0 e 1, é uma unidade, certo? Agora, se eu tenho o 1 e o 0, são 10 unidades. Isso para o menino que está aprendendo, que está nessa transição, nós falamos também sobre a transição da contagem com as mãos, o quanto é importante essa contagem com a mão na educação infantil, porque é ela que vai fazer o concreto e áreas do cérebro que vão estar acionando com essa indicação e com essa referência. Então, o dedo manipulador é o que vai apontar, é o que vai organizar essa separação entre a ausência do 1 e o 1. Então, quando eu aponto para um dedo, eu estou organizando essa contagem. 1, mostrei para o meu cérebro que isso é 1. Aí, quando eu tiro o dedo, é o 0, porque é a ausência de unidade. Aí é o outro, 1. Só que, na verdade, a gente não trabalha assim. A gente deveria, pelo menos lá com 3, 4 anos, a gente devia trabalhar assim. 1, índiozinho, 2, índiozinhos, para ele ver que quando eu tiro a mão, é o espaço que eu tô dando entre uma contagem e outra. E aí, quando ele for para o papel, esse valor posicional, que é a posição do número, vai fazer toda a diferença. Se ele coloca 0, 1, é diferente dele colocar 1, 0. Porque no nosso sistema de numeração, isso aqui representa uma unidade e isso aqui representam 10 unidades. Então, são valores diferentes. Esse é o conceito de número. E que se o menino não trabalhou isso, né, na parte cognitiva, não trabalhou, né, em todas essas questões que nós vamos estar todas essas questões que nós vamos estar conversando, né, em termos de áreas cerebrais, na hora que chega no papel, quando ele vê esse, ele acha que é igual a esse. Só mudou o lugar. Só que justamente esse lugar é que vai dar toda a diferença na hora, por exemplo, do cálculo mental. Você entendeu, Luciano, o que eu falei? Até Oi, aqui? Érica, entendi. Isso. Eu queria Aí, fazer uma outra pergunta. Quando a gente coloca lá a reta numérica, né, numa sala de aula, tem que começar do zero ao sempre do 9, zero. Sempre sempre do do zero. zero. Tá. Porque o zero, ele é um número. O zero, ele é um número. Só que ele não tem nenhuma unidade dentro dele. E esse que é o problema. Quando chega no quadro de valor de lugar, que a gente trabalha lá no final do segundo ano, né, dezena, centena, unidade,
O menino não tem isso internalizado no conceito de número. Aí na hora do papel é esse rolo aqui que dá, porque não tem a representatividade. Você entendeu, Luciano? Então esse zero ele precisa ver que esse zero ele é um número que não tem unidade, ele não representa nenhuma unidade quando ele está sozinho. Porém, quando os outros números estão na frente dele, ele trabalha com a seriação, que é o bloco de 10. E aí, como que a gente pode fazer isso com a musicalidade? É isso que a gente estava conversando, né? Como que a música pode ajudar nesse valor posicional, nessa questão de, por exemplo, evitar esse essa confusão, né? Que não deixa de ser um problema de evitar problema na matemática, vamos dizer assim. Então, é o quê? É a gente pensar que a gente pode trabalhar com a música blocos, certo? Que são seriações, blocos, e que pode dar esse suporte, que vai dar esse suporte, né, para essa compreensão do valor posicional. Porque quando a gente fala em valor posicional, nós já estamos falando no simbólico, porque valor posicional é a representação no papel, é a posição do número no papel. Deu para entender até aí? Só que na educação infantil, a gente vai trabalhar esse valor posicional no corpo, na representação com o som. Deu para entender? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Deu sim, Érica, perfeito. Obrigada. Então, a musicalidade, ela vai agir direto na representação dessa dezena. Quando eu faço, por exemplo, um trabalho de música associado a blocos. Então, se eu falo, olha, cada vez que eu bater duas mãos, porque na verdade o certo seria 10, mas eu tô dando exemplo só pra gente começar e vocês entenderem, né? Então, cada vez que eu bater duas palmas, vocês vão falar ploque. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Ploque. Isso. Ploque. Não bati duas. A gente vai fazer bloco de duas. Cada vez que a tia Érica bater duas palmas, que o amigo vai falar ploque. Eu bati uma, o amigo não vai falar, vai esperar até eu bater a segunda. Entenderam? Então vamos lá. Ploque. Ploque. Gente, deu duas. Agora deu ploque. Cada vez. Isso é seriação. Isso é seriação. É o que? A gente estabelece uma padronização que vai se repetir de acordo com aquele critério. Qual foi meu critério? Duas palmas, palavra ploque. Então, se eu bati uma, duas vezes, ploque. Se eu bati uma, não pode falar ploque. Tem que esperar eu bater a segunda para falar ploque. Vocês entenderam? Sim. Então, só que às vezes, olha só, a gente está tão acostumado a fazer isso no papel com as crianças que a gente não trabalha com essa audição e com essa visualização por meio de instrumento musical, por exemplo, por meio de palma, de marcha. E aí a gente pensa, nossa, mas isso é tão bobo. Não, mas a gente está trabalhando fora do visual. E essa é uma das grandes vantagens da musicalidade. Porque quando você começa a dar complexidade na brincadeira, você está trabalhando memória. Porque eu vou falar, ó, só vai falar, aí você vai aumentando, né? E daí vai chegar numa hora que eu vou falar, na hora que eu bater
3 palmas e duas marchas, 2 pés, que vocês vão falar ploque. Aí eu faço uma misturança. 1, 2, 3, 4, 5. Ploque. 1, 2, 3, 4, 5. Ploque. 1, 2, 3, 4, 5. Ploque. Eles têm que prestar atenção e contar. Entende como essas atividades, elas vão trabalhar dentro do valor posicional? Porque cada vez que eu faço bloco de 5, eu posso fazer uma representação para aquele bloco de 5. Por exemplo, alguém falar, em vez de falar bloco, falar deu. Então, eu tenho que encher, né, a minha caixa de som, com minha caixa de som imaginária, com 5 pulsos. Quando encher a caixa de som imaginária com 5 pulsos, a gente vai falar deu e fecha a caixinha. Tá bom? Então, vamos lá, hein? 5, hein? Deu! Fecha a caixinha. Todo mundo fecha a sua caixa. Caixa de som imaginária. E agora, Euda, quantos sons você quer pegar pra gente encher a caixinha? 3. 3? É. Então faz aí pra gente ouvir e fechar a caixa. Deu para ouvir? Não, faz com tá, faz com sílaba, porque acho que tá longe pra gente ouvir. Vocês estão ouvindo a panela, né? Ó. Ra, tá. Fechou a caixinha do som. De novo. Ra, tá. Fechou a caixinha do som. Entenderam? Então, cada vez que a gente faz uma brincadeira assim, a gente está trabalhando a seriação. E essa seriação, ela pode representar um bloco de unidade, tá? Que na hora dele escrever o número, escrever a matemática, esse valor posicional vai estar bem organizado, né? Vocês entenderam até aí, gente? Pode tocar? Cara, ninguém fala comigo, vocês não abrem essa câmera. Sim. Sim. Desesperado se eu tô sozinho ou não. Ai, meu Deus. Tá sozinha, não. Então, tá bom. Então, o índice de pessoas consideradas como tendo nível pleno de funcionamento em matemática é de apenas 27,7% da população. E ainda temos 2,7% que é considerada analfabeta funcional em numeramento, ou seja, no uso de conhecimento que utiliza a matemática. Isso aí, não vou nem entrar nisso aí, porque isso aí é sério demais, né, gente? Então, literacia numérica é o que muitas pessoas chamam de numeracia ou literacia numérica, que é o quê? É as habilidades da matemática que permitem resolver problemas da vida cotidiana e lidar com informações matemáticas. Então, um exemplo simples. Filho, vai lá no mercado e compra 1 quilo de farinha de trigo para mim. Se eu não tenho noção do que é 1 quilo, posso pedir, traz 10 quilos de farinha de trigo para mim, traz 300 quilos. Então, quando a gente fala em numeracia ou literacia numérica, é a mesma coisa de quando a gente fala de letramento, né? É essa matemática embutida dentro da vida real, vamos dizer assim. Não é só o número e só conteúdo, né, formal da língua. E a gente vai também pensar que a matemática ela não é só para compreensão, mas ela para solucionar problemas e encontrar soluções, né? Então, se na minha casa tem 5 pessoas para comer, quantos pratos eu tenho que colocar? Então, o menino precisa estar com essa matemática
na funcionalidade para responder certos problemas que são, para quem é adulto, né, para quem estudou, isso é óbvio, mas pode ser que naquela família, naquele contexto, não é tão óbvio. Por exemplo, calcular porcentagem, né? Como a gente precisa hoje saber calcular a porcentagem, porque o tempo todo você paga juros. Então, se você não souber calcular, você acaba pagando mais em certas coisas. E isso é uma vertente da matemática que a gente precisa estar pensando desde pequeno, porque para eu fazer juros, para eu realizar o cálculo mental de juros, eu preciso ter primeiro o conceito de número internalizado, construído. Segundo, saber como se organiza o sistema de numeração decimal. E terceiro, qual o procedimento numérico para chegar naquela conclusão. Então, é a partir da educação infantil que a gente vai estar dando respaldo para todas essas habilidades. Então, desde os primeiros anos de vida, a criança pode aprender a pensar e comunicar-se usando quantidades, tornando-se capaz de compreender padrões e sequências, conferindo sentido aos dados e aplicando raciocínio matemático para resolver problemas. Alguma de vocês tem criança com problema na matemática, de cálculo? Então vamos lá. Cognição numérica é a compreensão implícita de numerosidade, ordinalidade, contagem e aritmética simples. O processamento numérico primário é independente das habilidades linguísticas. Bebês recém-nascidos já seriam capazes de diferenciar visualmente pequenas quantidades. Então, a gente já falei isso para vocês, já tem pesquisas que é denominado de senso numérico, que é essa capacidade, né, de proporcionalidade, muito, pouco, né, a seriação um do lado do outro, a contagem, a soma e a subtração. E aí nós temos esses fatores que são biológicos, cognitivos e devem à cultura, à educação. Se o menino não tem estimulação com o conteúdo formal, ele não vai aprender matemática, ele vai ficar só no sistema primário, né? Que é o que a gente nasce. Então, por conta de toda essa vivência matemática da nossa sociedade, é que a gente precisa ter acesso a esses conhecimentos. Se a nossa sociedade não usasse matemática, por exemplo, na questão monetária, para que a gente ia aprender, né? Para quê? Isso é até uma pesquisa legal de fazer com eles, né? Para que eu iria usar matemática se não fosse para, por exemplo, comprar, né? Como que nós iríamos nos organizar a partir de, por exemplo, quantidade de remédio que a gente vai beber, se não fosse o número? Então, trazer essas questões práticas e a importância de aprender a matemática culta, né? Matemática, vamos dizer, formalizada enquanto conteúdo. Então, o sistema primário é isso que eu falei, é o senso numérico, adquirido de forma espontânea a partir da interação com o mundo físico e social. E o sistema secundário é esse cálculo, esse processamento, essa compreensão numérica, produção numérica. E assim, a maior prova eu acho que tem que realmente é um processamento diferenciado é a descalculia. O menino com descalculia, ele não tem problema, por exemplo, na hora de ler um texto, ou de ler em voz alta, ou de argumentar, mas na hora que mexe com os elementos da matemática, com as abstrações da matemática, ele não consegue. Então, olha que são rotas diferentes,
né? Invenções culturais, tais como tabuada, anotação arábica e algoritmo. Então, aqui, ó, aqui entra a cultura, aqui entra a educação, aqui entra o ensino formal da matemática. Então, o sistema primário de origem biológica, esse sistema desenvolve gradualmente durante os anos pré-escolares, juntamente com a linguagem. Todos os seres humanos nascem com senso numérico, um sistema primário que envolve aritmética simples, é inato. Com a aquisição da linguagem, as crianças passariam a expressar verbalmente a diferenciação de quantidades utilizando palavras representativas, tais como mais, menos, muito e pouco, entre outras. A partir de cerca de 2 anos de idade, a criança aprende a pronunciar o nome dos números e a contar, bem como a interligar os números às palavras e sua exata sequência. Então, a partir dos 2 já é possível a gente estar representando, né? Não possuem habilidade de empregar palavras com o objetivo de nomear os números de acordo com as quantidades que representam. Esse processo se desenvolve concomitantemente à consciência fonológica. Então, olha, é junto, né? O que vai ouvindo, o que vai memorizando, o que vai representando. Contribui para a aquisição de sequência, palavra, número, em relações às habilidades visoespaciais. No sistema secundário, as habilidades secundárias determinadas culturalmente pelo sistema de ensino envolvem o conceito de número, contagem, aritmética, cálculo e resolução de problemas escritos. Então, no secundário, entra todas as questões da aprendizagem matemática para a função social. Piaget, né? Para Piaget, as habilidades matemáticas são construídas a partir das funções cerebrais, como memória de curto prazo, de longo, orientação espacial e raciocínio. E estudos da neuroimagem atual, vindos da neurociência, mostra que o ser humano nasce com áreas cerebrais específicas para a aprendizagem de matemática, com habilidade inata para a numerosidade, que é a fluência e flexibilidade com números, o sentido do significado dos números, a habilidade para realizar cálculos matemáticos mentais, a capacidade de olhar para o mundo e fazer comparações. Então, são áreas cerebrais, são sinapses que acontecem e que dão essa possibilidade para o ser humano ter essa matemática toda representativa a ponto da gente chamar matemática de um tipo de linguagem. Então, princípios da contagem. A aquisição dos princípios de contagem por parte da criança é sequencial e a sua compreensão ainda na educação infantil é fundamental, pois a apropriação desses princípios é o começo para um bom desempenho matemático. Então, ó, correspondência 1 a 1, ordem constante, cardinalidade, abstração, irrelevância de ordem, são habilidades da matemática que a gente pode estar trabalhando com a musicalidade. O bom da musicalidade é que ela faz esse trabalho da representação mental, da abstração, muito completo, porque ela vai usar a entrada sensorial do som e o movimento. E aí depois entra a questão da visualização. Então, são outras entradas, né, de estimulação para a aprendizagem matemática. Correspondência 1 a 1, na correspondência 1 a 1, termo a termo, a criança compreende que cada objeto deve ser contado uma única vez. E para cada objeto contado, tem-se um número. Então, para cada som emitido, ele vai contar uma vez. E para cada som, né, a gente vai associar um número. E assim, no começo, quando os professores começam a trabalhar matemática com música, é lógico que tem uma questão do silêncio que representa o zero, porque o silêncio é a pausa,
entre um tempo e o outro, correto? Então, no começo é difícil, as crianças não estão acostumadas a fazer silêncio, né, gente? Ainda mais quando tem muita criança numa sala. É meio complicado. Mas depois que a gente adquire o hábito desse silêncio para prestar atenção no som que vai representar a unidade, aí parece que as emoções contribuem para essa prática, porque aí eles já percebem o quanto o silêncio é fundamental para perceber a unidade, tá? Vou dar uma passada aqui, né? Princípio de cardinalidade, quando a criança compreende que o total dos objetos corresponderá ao número final do contado e representará a quantidade de objetos. Então, o total de objetos de um conjunto, ao último nome do número, sendo que este envolve o número da sequência. Então, se eu conto 1, 2, 3, 4, 5, quantos dedos eu tenho aqui? 5. O último número corresponde à quantidade da sequência inteira. Então, é uma situação que a gente pode colocar na musicalidade quando a gente conta os pulsos e fala: quantas vezes o tambor tocou? 3. Por quê? O que esse tambor fez? Fez tum, tum, tum. Então, é essa percepção do número final da contagem representa o todo. Para a gente isso é fácil, mas quando a criança vai começar a lidar com essa matemática abstrata, não é tão fácil. A gente precisa de repetição, como nós já falamos, da memória, para ela estar acionando essa memória a longo prazo, a ponto de quando eu falo 5, eu não preciso contar no dedo para saber quantas quantidades tem, porque eu já memorizei, já virou conceito que o 5 representa 5 unidades. Eu não preciso mais passar pelo processo de contagem para chegar no quantitativo desse número. O princípio da abstração, que é quando a criança compreende que o total dos objetos corresponderá ao último número contado, não importando se os conjuntos são homogêneos ou heterogêneos. Objetos de qualquer tipo pode ser colocado junto e contado. Então, por exemplo, se eu misturo os instrumentos musicais, eu estou trabalhando princípio de abstração, porque não é só o tambor. Ele está vendo que a contagem do tambor, do triângulo e do pauzinho vai dar a quantidade de pulso que eu estou perguntando. Então, quando eu falo quantas vezes o tambor tocou? 3. Quantas vezes o triângulo tocou? 3. Quantas vezes a clava tocou? 3. Agora, quantas vezes todos os instrumentos tocaram? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. Então, 9 é o último número que eu contei. 9 é o total do que é diferente de eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 pulsos. 10 pulsos de todos os instrumentos. Então, ele não entendeu o princípio da cardinalidade, que é esse último número corresponder a soma de todas as unidades, independente da sua natureza, se é tambor, se é triângulo, se é clavo. Então, isso é um princípio que, quando a gente constrói o conceito de número, a gente internaliza. A gente tem na nossa memória de longo prazo. Ninguém precisa ficar contando para saber que a soma deu o último número que eu contei. Tudo bem até aí? Princípio de relevância de ordem. A criança compreende que a ordem por onde se inicia a contagem não altera a quantidade final. Então, se eu começo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não vai influir na minha contagem. Então, vejam, se a gente tem um tambor, um triângulo e um pandeiro, quantas vezes nós tocamos na bandinha? 1, 2, 3, tá.
Agora, se eu contar do pandeiro para o tambor, quantas vezes nós vamos ter? 1, 2, 3. E aí entra a questão da lateralidade. E aí entra a questão de trabalhar o corpo e consciência corporal. Porque na hora de aprender esse sistema de alfabetização, é sempre da esquerda para a direita. Não é a mesma coisa que a construção numérica de contagem. São dois sistemas diferentes. O sistema de alfabetização vai ser da esquerda para a direita. Eu não consigo ler da direita para a esquerda. Existe uma ordem que é certa, da esquerda para a direita. Agora, a contagem, eu posso contar o carrinho tanto da direita quanto para a esquerda, que vai dar o mesmo resultado. Fazer isso com eles. Agora, na hora da escrita numérica, vai ter a questão do posicionamento. Então, olha o quanto é complexo a questão da linguagem escrita, a questão do complexo da linguagem numérica, e às vezes a gente quer determinar tempo para essa criança aprender. Cada uma com a sua construção, com a sua genética, com o seu ritmo, e a gente quer determinar tempo para esse menino aprender. Cada um com às vezes momentos, né, da família mais difícil do que o outro, por exemplo, uma separação de pai com mãe, ou né, sei lá, tem algum problema em casa e a gente quer aprender. A gente quer fazer com que esse menino aprenda todos esses conceitos de forma rápida, de forma eficiente, sem estar pensando nesse corpo enquanto instrumento e nessa abstração que tem, vamos dizer, etapas, certo? Então, o senso numérico envolve noções básicas do conhecimento numérico. Oi, Camila, seja bem-vinda, boa noite. Envolve noções básicas do conhecimento numérico e suas respectivas quantidades. Então, capacidade que o indivíduo tem de compreender rapidamente, aproximar e manipular quantidades numéricas. Então, é tudo muito rápido, né? São milésimos de segundos. E para essas conexões cerebrais se fortalecerem, essas conexões cerebrais se desenvolverem, precisa de tempo. É como eu falei, cada vez que a gente chama esse menino para contagem, mostra os dedinhos, aponta, referente, a gente está alimentando essa memória. É uma capacidade básica, elementar, inata de reconhecer, representar, comparar, estimar, julgar magnitudes não verbais, somar e subtrair números sem a utilização de recursos de contagem. Está presente em todo ser humano, perceptível já no primeiro ano de vida. Então, a gente já falou sobre... E aí, olha, o que eu falei da gente estar contando em conjunto. A gente fazer essa percepção musical através de pares ou através de trios. Então, palma, pé, palma. Vai ser um bloco. Palma, palma, pé. Outro bloco. Pé, pé, palma. Outro bloco. São 3 blocos de 3 diferenciados. Então, perguntar para eles como foi o primeiro bloco, o que tem de diferente. Então, eles vão falar 2 palmas primeiro, pé depois, então 2. E aí eles vão percebendo essa diferença, não só por meio do movimento, mas do som também. Quando a gente pede para eles virarem de costas e identificarem quantas unidades tem cada bloco. Então, vira de costas para a tia Érica. Agora escuta. Que a tia Érica... a tia Érica bateu 2 palmas, uma vez o pé, depois 2 palmas, uma vez o pé de novo. Então, agora você vai contar, pra gente ver quantas vezes a tia Érica expressou o pulso. Então,
6, muito bem. Ou ele pode falar 3 e 3, porque ele percebeu a padronização, né? Em música, geralmente, a gente tem esse ritmo muito organizado. Tá, 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 tá. Então, ele pode falar 3 e 3, e aí a gente volta, faz ele refletir. Então, esse tempo da reflexão da matemática é também extremamente necessário, né? E aí, essa estimativa é do muito e pouco, né? Olha, eu vou tocar o tambor e vou tocar o chocalho. Você vai falar para mim se tem muitas... Qual instrumento que eu toquei muito? E aí, você pode estar tocando para ele diferenciar, né? E assim, no começo, você diferenciar até os 5 e o muitos é melhor, porque a gente conta de um hemisfério e passa a numerosidade da proporcionalidade para o outro hemisfério. Maior quantidade de 5. Então, quanto a gente puder fazer como que fala? Essa diferenciação, quanto mais essa diferença, né, estar clara, mais isso vai para a memória semântica, vai para a memória de longo prazo. Ionara chegou aí, bem-vinda, Ionara, boa noite. Boa noite, minha querida. Boa noite, colegas. Boa noite. E aí, olha só, a leitura dos números, né? Como que a gente pode trabalhar essa forma de leituras do número através da música? Quando a gente faz palavra, né? Então, leitura de número associada à contagem, que vai organizar esse movimento e esse apontamento com referência na mão. Que isso passe para uma representação melódica, que passe para uma representação rítmica. E que aí a gente faça as perguntas, essa problematização. Olha, quando a gente contou 1, 2, 3 índiozinhos, quantas vezes nós batemos a mão? Então, foi só 3? Não, vamos contar de novo pra gente ver, ó. 1, 2, 3 índiozinhos, 4. Então, peraí, foram 4 vezes. Vamos pensar nisso? A gente faz a representação, número e letra, número e sílaba. Então, 1, 2, 3 índiozinhos. Ó, quantas vezes eu bati? É diferente. Então, quando a gente chama a atenção da criança para essa problematização, e ele tem que entender que ele entende que a matemática ela é mais complexa. Por quê? Porque ela vai exigir esse pensamento detalhado. Uma unidade vai fazer diferença. Assim como o 0, se ele tiver antes do 1, ele vai ser uma representação. Quando o 0 é depois do 1, ele vai ter outra representação. Então, para atenção desse detalhe, dessa escrita, ele precisa ter a atenção de detalhe antes, quando ele faz, por exemplo, um trabalho com 1, 2, 3 índiozinhos, que ele tem que falar quantas vezes ele bateu a palma até quando ele contou índiozinho. Então, essa leitura de número, ela vai também estar associada a essas percepções, né? Então, indivíduos que possuem o senso numérico pouco desenvolvido têm um baixo desempenho em atividade, contagem, realização de operação, estimativa e cálculo mental. Saberes básicos que auxiliam a fluência matemática. Então, na verdade, esse slide aí faz um resumo, né, do que a gente esmiuçou até agora. Que essas habilidades que precisam estar sendo pensadas e organizadas por meio da estrutura da consciência corporal na educação infantil é que vão dar base para esse cérebro depois no cálculo mental. E aí as crianças com senso numérico bem desenvolvido apresentam cálculo através de diferentes representações,
estimativas da resposta. Talvez inicialmente nem pensasse na possibilidade de multiplicação, mas poderia desenhar fazendo combinações, roupa, chapéu. E assim, o que acontece? Quando a criança pensa matemática, a gente tem como puxar os conteúdos de matemática, né? Então, por exemplo, fração. Fração é uma situação que tem como você fazer a criança já pensar no conceito de fração, no termo, né? No procedimento da fração, antes mesmo do quinto ano, do quarto ano do ensino fundamental. Quinto, né? Acho que é o sexto ano que entra com fração. Quinto a sexto. Quando eu falo para ela, olha, a gente vai tocar, vai bater a palma, vai cantar e a gente vai dividir 2 palmas para um tempo. Então, bom balalão, senhor capitão, espada na cinta, ginete na mão. 3 tempos. Bom balalão, senhor capitão. Quando eu trabalho esse tipo de atividade com ele, eu já estou dando noção de fração. Lá na frente, quando eu for implantar a linguagem matemática, que eu falar em fração, ele já tem o significante, o significado internalizado, porque essas áreas do cérebro já vão ter sido ativadas. E aí, lá pelos 5 anos, toda essa base envolvendo a matemática deve estar organizada, né, no trabalho de educação infantil. A alfabetização matemática, na qual se desenvolve o senso numérico, requer bases anteriores ao trabalho desenvolvido no ensino fundamental. Então, como a matemática ela é toda encadeada, ela é uma ciência que depende de todos os procedimentos memorizados antes do conteúdo em si. O que é isso? Multiplicação, né, precisa saber se ele aprendeu adição, né? Raiz quadrada precisa saber se ele aprendeu adição. A potencialização precisa saber se ele aprendeu raiz quadrada. Então, como ela é toda, né, interdependente, a gente vai entender que antes dos 6, 5 anos, todos esses procedimentos cognitivos, ele precisa estar sendo estimulado, para que na hora da abstração, na hora da representação, essas áreas cognitivas já estejam sido, vamos dizer assim, trabalhadas, já tenha acontecido ali alguma coisa nessas áreas neurais. E aí eu trago para vocês também a ideia de que nesse ponto, nessas habilidades, o game é muito importante. Tem cada jogo maravilhoso na internet, tem cada jogo maravilhoso para tablet, celular, sei lá o quê, que a gente não pode desprezar e que utilizam também a parte visual e também a parte sonora. Então, assim, tudo, gente, eu penso assim, tudo que a gente coloca, né, como exagero, né, tudo que a gente polariza não é muito bom. Dizer que num momento desse de 5 anos, que ele precisa organizar essa contagem, né, lá os jogos, fazendo esse concreto, mas que também jogos na tela podem inserir essa questão do som com contagem, nós temos. Nós temos jogos que são encantadores. O problema é o tempo de tela. O problema é o tipo de jogo, né? Se a gente for falar em jogo de matar, quantos soldadinhos você matou? A gente não está falando em jogo educativo que está educando para a paz, que está educando para respeitar o outro, etc, etc. Mas se a gente falar num jogo, por exemplo, de de teclado, de piano, que ele tem que contar quantas vezes a nota tocou, qual nota musical tocou, se é para ele acertar, quantas vezes tocou a tecla preta e a tecla branca, para eu tocar a primeira parte
do do nossa, como de vez em quando me dá umas paradas assim, cansaço. Quando eu vou tocar a primeira parte do Marcha Soldado, quantas teclas brancas e quantas teclas pretas tocou, que eu tenho que dar esse resultado. Tudo isso está trabalhando isso que nós vimos até aqui. Todas essas habilidades, certo? Então, é importante a gente estar pensando em novas formas, tá? E aí, 2 anos, começa a aprender a contar, pode realizar a correspondência 1 a 1 e tarefa de numeração. Reconhece os numerais, significam mais que um. Conta alto, pequeno número de objetos com 3 anos. Pode vir a somar e subtrair um objeto e numerais. Pode usar o princípio cardinal para estabelecer a numerosidade em conjunto. 4 anos, pode vir a usar os dedos. Esse dedos a gente pode usar desde um aninho. Desde um aninho já pode estar mostrando quantos aninhos neném tem. 1, 2, já pode estar trazendo esse dedo para o campo visual, né? Para ele ser tanto instrumento de manipulação quanto de referência. Pode vir a somar pequenos números sem estar hábil para somar em voz alta e compreende comutativamente de adição. Há 5 anos já dá para a gente ir construindo, estimulando esse cálculo mental, né? Conta a partir do maior, pode contar até 40. 6. Pode vir a realizar conservação de quantidades, pode vir a contar corretamente até 80. E 7. Evoca alguns fatos numéricos de memória. Habilidades envolvidas no processamento aritmético, processamento da informação, percepção, reconhecimento e produção de números, representação de número símbolo, discriminação visoespacial, memória de curto e longo prazo, raciocínio sintático, capacidade de construir uma solução e atenção. Então, é o que eu disse, todas as vezes que nós pudermos incluir no procedimento perguntas, é maravilhoso, porque a pergunta faz a criança pensar, faz estabelecer uma lógica e faz ela te mostrar a lógica. Amigo, por que você bateu palma, o pé e depois foi pegar o triângulo? Qual a associação que você fez? Né? Então, o quanto essas situações de perguntas, de questionamento, eles podem estar problematizando, que é um procedimento importante da matemática. E aí, quanto à atenção, o córtex pré-frontal, lembra? E o giro frontal inferior e a área pré-motora desempenham um papel de apoio para funções cognitivas multicomponentes, como as da cognição numérica. Então, quando a gente pensa em número, é um determinado local que aciona. Quando a gente imagina um número, é outro local que o nosso cérebro é ativado. Principalmente, né, no córtex, aqui na frente, córtex frontal, onde acontecem as funções executivas de atenção, flexibilidade, né, categorização, criatividade. Olha, a criatividade hoje, pelo tudo que eu tenho visto, é a habilidade que a gente mais precisa se dedicar. Dentro da questão da inteligência artificial para a inteligência humana, e é um dos blocos que eu tenho estudado com os meninos na graduação, o grande diferencial que os neurocientistas como Damasio, Miguel Nicoleles, Herculano Russell, todos eles apontam qual é o diferencial da inteligência artificial para a inteligência humana. Criatividade. A inteligência artificial ela lida com algoritmos, que é a combinação de representações numéricas que organizam dados para dar resposta.
Então, tudo que, por exemplo, a Alexa vai te dar como resposta, o Google vai te dar como resposta, o site GPT vai te dar como resposta, são dados que alguém incluiu ali e que por questões de combinação ele te dá aquela resposta. A mente humana não, ela não trabalha através de algo padronizado, ela não trabalha através de algoritmos. A criatividade são questões da espécie humana, são habilidades da espécie humana. E é na criatividade que o robô não vai poder dominar o homem. E aí, a música traz, junto com todas essas questões de habilidades numéricas e habilidades de consciência fonológica e de escrita, a criatividade. A gente tem uma oportunidade para trabalhar com musicalidade, a criatividade, que é maravilhosa. É maravilhosa. Então, você pode fazer a nota dó, a Fernanda faz a nota ré, e aí a gente tem 1 bilhão de combinação entre dó e ré para fazer uma melodia ou um pulso rítmico, certo? Então, a música, gente, ela vai assim trazer todas essas potencialidades nessa cognição numérica. Né? Hoje a gente viu o quanto todas esses preditores de dificuldades, eles podem ser trabalhados lá na educação infantil, que é a hora da plasticidade, é a hora que o cérebro se modifica anatômica e funcionalmente. Tanto na hora, na formação, da própria conexão, né? Que é anatômica, quer dizer, que é concreto, quanto na funcionalidade do pensamento, da mente. Então, é extremamente importante a gente estar inserindo essas práticas na nossa sala de aula, né? E aí, né, tem sido associado a ordenação sequencial, o controle executivo, deixa eu ver aqui o que o córtex pré-frontal, que é o principal. Falo de novo, criança machucou, criança bateu a cabeça, não tenham receio, aciona alguém, esse negócio de só colocar faquinha, né, colocar gelo, não pode, chama os pais, porque assim como pode ser uma coisa, né, e se Deus quiser é uma coisa superficial, pode ter algo que pode causar algum tipo de problema. Então, o cérebro é um órgão que a gente tem que estar muito, muito, muito com cuidado com ele, principalmente nas crianças pequenas, que tá tudo informação, né? Já o cérebro dentro da caixa cranial, ele tá solto, né? Cada vez que a gente mexe, ele se movimenta lá dentro, porque ele não é grudado no osso. Existe um espaço entre o cérebro e o osso, justamente para a gente não ter danos, né? Por exemplo, na hora de uma freada de carro, né? E a criança, tudo isso é assim muito mais sensível que o nosso. Então, ter esse cuidado. Outra coisa que eu falo, essa coisa de ficar girando, né? Eu não sei se nos brinquedos das escolas tem aquele giro, mas também a gente já tem estudos que dizem que aquele... Sabe qual é aqueles que a gente senta e fica rodando assim, né? Tipo um círculo que vai... Aquele tipo de brinquedo não é saudável para criança até 6, 7 anos, justamente por conta desse espaço, né, entre o cérebro e a ossada cranial. Então, tudo isso vai, de alguma maneira, tá influindo no nosso trabalho. Quando a criança falar que tá com dor de cabeça, não pode falar, tá de onda. Não, tem que olhar. Tudo isso ele é muito sensível, muito pontual no desenvolvimento até 5, 6 anos. É a nossa caixa de preciosidade. Então, esse córtex pré-frontal,
Ele é associado à ordenação sequencial de operações, controle executivo da memória operacional, organização estratégica, processamento de operações adicionais no cálculo, capacidade de atualização das informações nas operações matemáticas. E tudo isso a gente consegue fazer com as estruturas da musicalidade. Então, acho que a única que eu não falei ali foi a organização estratégica. O quanto a gente pode organizar estratégias com a musicalidade. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo, né? Grupo 1 e grupo 2. Pode ser grupo dos meninos e das meninas, ou grupo do meu lado direito, grupo do meu lado esquerdo. Como que eu vou fazer para a bola chegar no último menino, sendo que a bola só vai poder andar quando a tia Érica bater a palma da música? Então, eles têm que pensar na estratégia. Essa estratégia é passo para a solução de problemas. Essa estratégia são hipóteses que ele vai construir depois no método científico. Então, essas estratégias podem sim fazer parte da nossa construção de atividade da musicalidade. Tá? Controla a distrabilidade, quer dizer, mantém o foco do sistema cognitivo, né? Quer dizer, tirar os distratores, manter o foco, prestar atenção. Permite mudanças flexíveis desse sistema quando necessário e envolve memória de trabalho e fluência verbal. Estão representadas todas as magnitudes e todas as modalidades. Os números são considerados magnitudes especiais, são discretos, contáveis e representação simbólica dotada de rótulos verbais. Associar números a dedos pode influenciar o processamento numérico e molda a representação numérica mental. Olha, então, associar números e dedos influi na plasticidade cerebral, na capacidade do cérebro se portar anatomicamente e com a sua funcionalidade. Uma cognição corporificada é importante para o aprendizado, aspectos sensoriais e motores para a cognição numérica. Aguarda uma ligação estreita com a representação dos dedos. A cognição numérica é uma capacidade cognitiva desenvolvida durante a infância. Então, isso é mais um resumo, né? O senso numérico é um sistema central que se ligaria às representações numéricas e verbais para consolidar um alto nível de desenvolvimento aritmético, sendo altamente sofisticado. Ao longo dos anos, as experiências das crianças e a escolarização desenvolvem uma linha numérica mental, orientada espacialmente, que permite compreender rapidamente, aproximar e manipular quantidades numéricas maiores, convertendo as propriedades inatas da cognição numérica em habilidades secundárias. Gente, alguma dúvida na nossa... Fala, Euda, querida. Érica, aquela atividade que você falou do triângulo, ela trabalha a atenção dividida ou sustentada? Eu achei muito legal, porque na educação infantil, o quanto antes eles aprenderem a matemática com a afetividade, com a ludicidade, facilitar para quando chegar no ensino médio não ficar aquela criança traumatizada quando tem prova de matemática, da crise de ansiedade, né? Não é um bicho de 7 cabeças. É o que nós falamos. A matemática, ela tem que caminhar para o contexto social, né, Euda? Não dá para a gente pensar numa matemática que não vai trabalhar a questão do que eu vou fazer com isso. As crianças hoje, elas estão respondendo a parte educacional muito imediatista, porque a sociedade está assim. Então, aonde que eu vou enfiar isso? O que eu vou fazer com isso? Então, eu penso
que quando a gente dá essa possibilidade da cognição ter essa resposta rápida para essa matemática contextualizada, a gente está cumprindo o nosso papel de educação infantil. Quando a gente dá essa potencialização. Só que, ao mesmo tempo, eu penso que a gente precisa respeitar o ritmo de cada criança. Principalmente porque o cérebro humano, ele depende de proteínas, nutrientes, vitaminas. Ele precisa de todo um contexto que é genético e que nós, professores, não temos acesso e nem conhecimento para isso. Então, eu penso que hoje, o papel hoje é a gente potencializar. Vai ter criança que vai desenvolver até X, vai ter criança que vai desenvolver até Y. E a gente está estimulando e sabendo justificar, né, o que a gente está fazendo. Agora, me fala aí, essa atividade do triângulo, eu não tô lembrando. Eu já tô cansada dessa hora aí, eu não lembro. É que você acabou de falar, de tocar o triângulo na rodinha e contar os pulsos. Ah, tá. Quantas vezes tocar o triângulo, aí ele vai... Então, porque aí ele vai usar 2 códigos de representação. A contagem e a percepção sonora do instrumento, né? Então, são 2 tipos de código que o cérebro dele tem que prestar atenção. Deixa eu falar, na escola de vocês tem bandinha musical? Todo mundo tem bandinha? Tem. Ah, então dá para trabalhar. Bandinha associada com blocos lógicos, dá para trabalhar, né? Então, toda vez que eu colocar o triângulo, quem vai tocar são os instrumentos aqui. Toda vez que colocar o quadrado, quem vai tocar são os instrumentos de lá. Então, a gente pode fazer uma pauta também que vai estar trabalhando essa representação, vai estar trabalhando essas habilidades. E aí, gente, tem alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Todo mundo cansado, né? Nossa Senhora, chegou outubro, tá todo mundo morto. Aqui, eu vou falar o que eu falei no início para as meninas que estavam aqui. É que eu vou estar montando um livro, tá? Do curso, né? Do Mix Potencial do ano passado e desse ano. E aí, quem quiser participar do livro, vai colocar um sim lá na nossa lista de presença de hoje, que eu pedi algumas coisas, tá? Porque quem quiser participar, porque o nome de vocês vai, todo mundo que participou do curso vai estar lá no livro. Mas, por exemplo, se eu quiser saber sobre uma percepção, né, o que vocês acharam sobre determinada coisa, ou então aqui, ó, a Ângela hoje falou, gostei da sugestão da pauta usando os blocos lógicos. Então, é uma atividade que a gente pode montar. Então, assim, se vocês quiserem, e eu gostaria muito, que vocês participassem com outras situações no livro, né? De mostrar, de repente, uma atividade que vocês fizeram, ou dar um depoimento diante de alguma atividade, né? Uma entrevista, falar sobre uma criança que vocês queiram falar. Bom, enfim, participar mais profundamente do livro, aí eu vou pedir para vocês colocarem lá que agora no final de novembro eu já vou estar entrando em contato com essas meninas, tá? Tanto da educação infantil quanto do primeiro ano. Eu vou colocar de novo o link aqui no grupo e aí vocês já podem entrar aí para marcar a presença. Caso vocês não consigam de alguma forma colocar atividade lá, que eu pedi uma atividade lá, que vocês não consigam, não tem problema, pode me mandar por e-mail ou depois, não precisa ser hoje não,
tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Obrigado, Hilda. Fernanda. Valeu, gente, hoje deu para dar uma... Vocês só me desculpem assim, tá com sono, que hoje eu tô muito cansada. Eu não dormi Valeu. nada. Érica, a listagem aqui, o link, está pedindo permissão para poder assinar a lista de presença. Peraí, deixa eu ver aqui. Todo dia tem gente que esse negócio dá um probleminha comigo, gente. Todo dia. Ah, Érica. Não sei se é porque eu aproveito outro e não abro um novo. Vai melhorar. Vou aprender. Devagarinho. Devagarinho a gente chega lá, né, gente? Tem que ter calma, paciência, um dia de cada vez. Hoje tá todo mundo meio chateado também. Esses caras sabendo o que aconteceu numa escola aqui, né? São Paulo, né? Ai, essa moda tá pegando, né, gente? Essa violência, isso aí. Só Jesus pra dar um jeito nesse mundo. Respostas. Só a Simone conseguiu enviar. O que será que tá assim? Adicionar colaboradores. Qualquer pessoa com link. Tá. Vou colocar aqui de novo, vamos ver se vai resolver. Copiar. Colar. Vê, Luciano, se conseguiu. Não, tá pedindo permissão novamente. Qual que é o seu e-mail? Fala pra mim. Meu e-mail é maternal Só um minutinho. 3. Enviar por e-mail. Fala, maternal, número 3. Não, é 3 is minúsculo. Ah, já apareceu aqui pra mim. Tá. Maternal 3is 2022@gmail.com. Isso. Enviei. Tá. Vê se chegou lá.
Aline também não conseguiu, Aline? É a Aline ou Luciano?